Opa, meu povo, tudo bem com vocês? Essa aula aqui está sendo uma aula complementar às nossas lives sobre comandos elétricos e uma das perguntas que foram feitas, como calcular a corrente elétrica de um motor trifásico. Então, isso que está aqui na tela foi só recapitulando o que nós vimos em uma das nossas últimas aulas, né, das últimas lives, referente a calcular a tensão de linha, tensão de fase, sobre as bobinas do motor, quando eu devo fechar o motor em 220, quando 380. E aí, com base nisso, surgiu essa dúvida de calcular a corrente. E agora a gente vai pegar e vamos de fato para a fórmula. Tá? Então eu tenho aqui um exemplo de uma placa de motor que eu peguei da oficina e a fórmula é essa daqui. Então, o que nós temos aqui de elementos que devem ser analisados na placa do motor para que você consiga calcular? Então, nós temos a potência elétrica, que é dado em watts, tá? Então, é importante que o valor aqui em cima seja em watts. A tensão que você vai aplicar no motor, se é 220 ou é 380. Aqui a raiz de 3 é o sistema trifásico, né? Então, você vai de fato fazer raiz quadrada de 3. O cosseno φ, que é o fator de potência. E aqui esse N, que é o rendimento do motor. Tá? Então, vale lembrar que também nós temos uma aula só falando sobre rendimento, uma falando sobre como calcular o cosseno φ, se não me engano, foi uma das aulas, uma das últimas aulas também que nós tivemos. Tá? Então, nós temos esses assuntos tratados de forma separada. Vou deixar aqui embaixo o link da playlist, tá, sobre esses assuntos mais teóricos, caso você queira se aprofundar. E também tem um resumo de tudo isso lá no nosso Instagram, @trick.draw. Dá uma olhada lá que todo dia tem alguma coisinha no Stories ou lá no feed para você estar sempre estudando, se atualizando, tá? Bom, então, uma vez que nós já conhecemos todas essas informações necessárias para o cálculo de corrente, nós vamos agora pegar a primeira delas aqui, que é a potência elétrica. Então, primeiro, onde você encontra isso na placa do motor? Nesse modelo que eu estou apresentando para vocês, aqui no cantinho, pode ficar até um pouco ruim de enxergar, nós temos o valor em quilowatts, e aí entre parênteses nós temos o valor aqui em HP. Tá? Então, o valor que nós precisamos em quilowatts está aqui, ó, 0,37 quilowatts. Então, é esse valor que eu vou pegar e jogar na fórmula, tanto é que ele já está aqui. E vale também lembrar que, como ele está em quilo, o quilo é 10 expoente a 3, tá? 10 elevado à terceira. Caso você tenha um pouquinho de dúvida sobre trabalhar com expoentes, também tem uma aula aqui disponível só falando sobre isso, essa conversão de unidade de medida, tá? Mas aqui você pode colocar 0,37 vezes 10 elevado à terceira ou 370 watts. Os dois valores estão corretos. Só reforçando, se você for fazer dessa maneira como eu coloquei aqui, você precisa sinalizar isso na calculadora, senão ela vai calcular de uma forma errada, tá bom? Então, achar a potência elétrica na placa do motor, acabamos de encontrar. Depois, segundo item, a tensão. Como eu quero aplicar 220, eu tenho ele aqui, ó. Tá? Então, essa acho que é a mais fácil de você encontrar aqui na placa do motor. Ah, e consequentemente, fazendo um link à nossa última aula, tá? Na verdade, a live, que era o resumo que estava aqui no comecinho dessa aula, nós temos aqui que para 220 o fechamento, ó, é em triângulo. Se você ficou um pouco perdido com isso, volta nessa aula, tá? Que aí você vai entender melhor por que em triângulo devemos aplicar 220. Vou deixar também o link aqui no canto superior direito para você poder acessar essa aula, tá bom? Então, atenção, 220 não é 380. E aí nós temos, bom, raiz de 3 você faz na calculadora, não é um dado de placa, tá? O cosseno φ, ele tá aqui, ó. Tá meio apagadinho aqui, ó, que é 0,70, tá bom? Então, peguei o valor e coloquei aqui. E o rendimento que tá aqui do lado tá 68%. No entanto, quando você vai jogar para a fórmula, passar para a fórmula, você não vai colocar em porcentagem, você vai colocar 0,68. Se aqui fosse 68,5, seria colocar 0,685, tá bom? Só tem que tomar cuidado com esse detalhe, com essa conversão. Uma vez que nós colocamos aqui tudo na fórmula bonitinho, a gente vai resolver a parte de baixo, ou se for nas calculadoras científicas, você faz tudo de uma vez. Então nós temos aqui que essa parte de baixo deu aproximadamente 181,38. Então dividindo 370 watts ou 0,37 kW por esse valor, nós já chegamos ao valor de corrente nominal deste motor de 2,0399 ou basicamente 2,04 amperes, que coincide
porque tá certo, né? Com a corrente do motor. Então, já aproveitando e meio que dando uma introdução a interpretar as informações da placa do motor, aqui nós conseguimos observar que tem a corrente dele, tá? 2,04 e 1,18 amperes. 2,04 é quando nós temos para 220 volts. 1,18 é para quando você faz o fechamento em 380. Para finalizar, dando aí uma informação bônus, e quando você tem aí a questão da potência em CV e em HP. Basta você fazer uma conversão e ela é muito simples. Você precisa saber que um CV equivale a 736 watts, enquanto um HP equivale a 746 watts. E aí você vai pegar e vai colocar esse valor no lugar da potência elétrica, tá bom? Só essa observação que você precisa fazer. Se for um motor de 2 CVs, você vai pegar esse valor e multiplicar por 2. Se for de 5 CV, você vai multiplicar por 5, ok? Lembrando também que essa aula está disponível lá na plataforma e vai estar disponível aqui no nosso canal do YouTube. E também vou postar lá no Instagram. Futuramente ele vai entrar também no site trickdrawing.com. Então, se você está vendo aqui pelo YouTube, já aproveita e se inscreve aqui rapidinho, né, para você poder ser notificado sempre que surgir uma nova aula, tá? Ou uma nova live, enfim. E bom descanso, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.